E ele já está me esperando sempre com pautas muito informativas, sempre com muito conteúdo. Nosso nutrólogo querido, Dr. Cláudio Muti, bem-vindo. Oi, Carol, Você tudo tá bem? doutor? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô muito Tempo feliz seco, de né? aqui. Tomar bastante água. Não, doutor, tá terrível, terrível. Estamos suando, aqui tá calor demais, tá tudo seco complicado. demais, Isso pode fazer mal para nossa tireoide? Não, faz mal para tudo, né? Faz Sem mal pra água, tudo, né? tudo funciona mal, né? Vamos lá, doutor. Então, Carol, vamos falar da tireoide. Vamos falar de alimentos da tireoide, mas primeiro vou falar uma coisa que eu sempre falo. O corpo precisa estar rico em nutrientes. Se você não tiver rico em nutrientes, o que acontece? O corpo vai abaixar o seu metabolismo. Ó, a tireoide entrando, abaixa o seu metabolismo, abaixa a produção de testosterona, abaixa os seus hormônios da tireoide. Você fica triste porque eu não posso gastar energia e você ganha peso. Então, se você está pobre em nutrientes, você pode estar com sobrepeso ou obeso, o seu corpo vai fazer tudo piorar para você economizar. E aqui nós começamos falando de coisas que são ruins. Ruins porque se eu atrapalho o meu intestino, atrapalho minha flora intestinal, como muita porcaria, o que acontece? O meu intestino vai inflamar e o intestino inflamando acontece o quê, Carol? Ele não absorve nutrientes. Então, eu não absorvo nutrientes, vai me faltar nutrientes. Faltando nutrientes, tudo começa a piorar, inclusive a tireoide. A tireoide é uma glândula super importante. Nós temos os hormônios tireoidianos que dão energia para todas as células. Todas as células têm função e elas precisam de energia. Se a tireoide não funciona bem, a energia das células não tem. Então, tireoide é super importante. Falando de tempo, que eu estava vendo uma figura aí. Há um tempo atrás, quem lembra, isso aqui eu lembro, que no meu tempo tinha aquelas pessoas com aqueles aqueles papos gigantes, né? Eu achava estranho, aquelas senhoras, aqueles papos gigantes. Hoje eu sei que quando você tem a deficiência da tireoide, principalmente naquela época era pelo iodo, a tireoide tem que trabalhar um monte, e daí ela cresce daqueles papos. Então, começando... Hoje o sal já vem... Então, por isso que foi colocado no sal iodado. Daí acabou, diminuiu. Mas agora tem muito iodo e tem gente usando mais iodo também. Isso também não é tão bom. Só o sal iodado já é o suficiente. É lógico, não vou poder comer muito sal, senão vou ficar hipertenso e um monte de coisa. E outra coisa, Carol, tem muitas pessoas que estão hipertensas, que estão com fibromialgia, estão com dores no corpo, estão com colesterol aumentado. Vocês que estão com estas patologias, procurem ver se a sua tireoide está boa ou não. Porque a tireoide, quando está ruim, você fica hipertenso. A tireoide ruim, você tem dores articulares, você pensa que é artrite, fibromialgia, aquela dor pelo corpo inteiro, hipertensão e colesterol aumentado. Então é importante, olha a importância da tireoide. Então, a tireoide estando ruim, essas coisas podem acontecer com vocês. Doutor, deixa eu te perguntar, antes da gente falar aqui dessa questão até nutricional, eu tenho a sensação, bom, ao longo desses 13 anos, e você vem ao Você Bonita desde o início, né, que a gente se conhece há muitos anos, eu tenho a sensação que as queixas e o número de doenças autoimunes, principalmente envolvendo a tireoide, aumentaram ao longo dos anos. Isso tem relação com hábitos ruins? Porque a gente sabe que a parte genética, hereditária e tal, ela obviamente tem a sua parcela, né? Mas esses hábitos também podem agredir até certo ponto de se tornar uma doença autoimune? Exatamente. As doenças autoimunes, se você perceber, estão aumentando cada vez mais. E começa, a maioria das vezes, é o seu intestino. Você inflama, machuca o seu intestino, porque hoje todo mundo come fast food, junk food, coisas fáceis de comer, sanduichinho, às vezes comer coisas naturais. Você inflama, machuca tanto o seu intestino que ele acaba sendo permeável. Permeável, o que é permeável? Começa a entrar coisas que não podiam entrar no seu corpo. E às vezes entram proteínas no seu corpo que não podiam entrar. Daí o seu corpo falou, opa, que proteína que entrou aqui. E ele vai produzir anticorpos contra essa proteína. E aí, essa proteína pode parecer com alguma coisa da sua tireoide. Ele fala, opa, aprendi a destruir essa proteína
E a tireoide tem uma proteína igual, vai lá e destrói. Essas são as doenças autoimunes. Então, cada vez mais doenças autoimunes. Outra coisa, Carol, o número de pessoas com hipotireoidismo está aumentando muito. Por que está aumentando muito? Poluição também, metais pesados. Olha só. O trabalho feito, agora já tem trabalho no mundo inteiro, que eles pegavam as pessoas que moravam no entorno de indústrias químicas e eles foram avaliar essas pessoas. Elas têm uma incidência maior de hipotireoidismo que o resto da população. É porque a tireoide não é só pela deficiência da produção de hormônio da tireoide. Os hormônios da tireoide vão circular pelo corpo para ir onde o corpo precisa, ou seja, no corpo inteiro. E se eu tenho os receptores hormonais, receptores para o hormônio da tireoide, que estão contaminados, digamos assim, com metais pesados, com as coisas de poluição, é tudo poluição, né? Então, eles não conseguem deixar entrar esse hormônio da tireoide, daí não funciona. E aí vem o sintoma do hipotireoidismo. É como se estivesse intoxicado e aí já Exatamente. Não consegue como se estivesse intoxicado. Isso cada vez mais está acontecendo com a gente. Estamos nos intoxicando. Se vocês verem, cada vez mais pessoas com hipotireoidismo e outras coisas. Hoje nós só estamos falando da tireoide, mas com é certeza. o que está acontecendo. Vamos lá, doutor. Você citou aqui, então, o que não é legal e a gente tem um outro lado aqui também, que são alimentos... Goitrogênicos. Goitrogênicos. Então, Carol... O que seria um goitrogênico? Eu vou explicar. Se o meu intestino está bom, se minha flora intestinal está boa, eu consigo absorver melhor meus nutrientes, desses que nós vamos falar, de alguns deles. E aí, eu tenho que saber que a tireoide precisa de coisas importantes. O iodo é uma das coisas importantes da tireoide, por isso que hoje em dia o sal é iodado. Então, os chamados alimentos goitrogênicos são aqueles que impedem que o iodo seja captado. Então, se a tireoide precisa do iodo para produzir o hormônio, mas se ele não é captado, ela não consegue produzir. Se eu tivesse o meu intestino, a minha flora vaginal perfeita, eu não teria que me preocupar com os alimentos goitrogênicos. Entendi. Goitrogênico que diminui a entrada do iodo nas células, na tireoide, por exemplo. Então, o que são alimentos goitrogênicos? São ótimos alimentos, mas como eu estou em desequilíbrio, ele pode me atrapalhar. Entendi. Um deles é a soja. Olha só. Outros alimentos são as crucíferas. São perfeitas, crucíferas é boa para câncer de mama e câncer de próstata. O que é crucíferas? Couve, couve-flor, couve de Bruxelas, nabo, repolho. Então, elas podem atrapalhar a entrada de iodo. Mas se o meu corpo é perfeito, meu intestino é perfeito, minha flora intestinal está perfeita, daí não vai atrapalhar, porque atrapalhar é muito pouquinho. Mas se a gente já está bagunçado, e essa aí vai atrapalhar um pouquinho mais, vai ser ruim. Mas então não posso comer couve, não posso comer repolho? Daí quando você cozinha, nabo, repolho, couve-flor, quando você cozinha, você aquece, você diminui a substância que impede a entrada do iodo, diminui a substância. Então é legal, porque daí todo mundo pergunta, eu tomo meu suco verde todos os dias, é falar a mesma coisa. Se você está bem, se você está super bem, se alimenta bem, tudo bem, pode tomar seu suco verde todos os dias. Mas se você não está bem, você já está inflamado, você já está acima do peso é porque não tenho nutrientes, eu me inflamei, o intestino está ruim. Daí é melhor evitar, ou tomar uma vez por dia, porque a couve é goitrogênica, ela diminui, ela impede a entrada do iodo na glândula. Então, mas se a gente consumir com cautela, com equilíbrio, tudo bem. O ideal é também, não desequilibrar um pouquinho. Sim, equilíbrio é para tudo, equilíbrio da alimentação é para tudo. E vamos lá então, doutor, o que é bacana? Vamos começar aí do seu lado? Alimentos ricos em nutrientes, é o que a gente precisa então para deixar essa tem que pensar que tireoide forte. Para deixar a tireoide forte. A tireoide, para ficar forte, eu tenho que estar bem nutrido, intestino funcionando bem, comer coisas saudáveis, aquela coisa que eu sempre falo, descasque mais e desembrulhe menos. Então, o intestino funciona bem. Se você pensar nos goitrogênicos, alimentos que
frutas que vão atrapalhar a sua absorção de tireoide, ameixa e morango são uma delas também. Tá. Mas se eu estou em equilíbrio, tudo bem. Então, nossa alimentação tem que ser o mais saudável possível. E outra coisa, a tireoide produz 2 hormônios, T4 e T3. Tá. Lembrando que T3, que é o hormônio que funciona, o T4 é um pró-hormônio só, é um pró-hormônio. Então, o T4 tem que se transformar em T3, tem que se transformar, senão não adianta. O remédio que eu tomo é o T4, o Synthroid, o Puran, mas tem que se transformar em T3. E o que faz isso? E o que faz transformar em T3? Eu preciso de ferro, zinco, selênio, iodo. Então, não adianta eu tomar meu remédio para tireoide se eu estou deficiente nisso daí. Até diminui o seu TSH ou engana um pouco, e aí não está funcionando direito. Olha que interessante, doutor. Então, esses medicamentos, eles não vêm com os nutrientes que são também necessários para essa questão química. Eu tomo e espero que vá transformar em T3, mas eu preciso dos nutrientes. Entendi. E aí você tem as pessoas cada vez mais, não sei o tempo meu aqui, cada vez mais com hipotireoidismo, e aí as pessoas, elas estão depressivas, elas estão ganhando peso, dificuldade de perder peso, intolerante ao frio, o intestino é preso, e aquelas coisas que eu falei também, hipertensão, aumento do colesterol, dores pelo corpo, fibromialgia, tudo pelo hipotireoidismo. E esse grupo aqui, doutor, que a gente tem ovos, carne, proteínas de origem animal e as proteínas, nós estamos falando de origem animal que vai nos dar o ferro também, né? A carne pode ser das aves também, né? E aí outras coisas que nós pusemos como a fonte de selênio, aqui são as oleaginosas, consumir ovos. Também com equilíbrio, né, doutor? Tudo é com equilíbrio, né? Mas é importante consumir tudo isso aí. E aqui, salmãozinho. Então, salmãozinho, sardinha, atum, frutos do mar, esses vão ajudar na nossa produção de zinco. É outra coisa, eu preciso ter T4 para transformar em T3, eu preciso ter ferro, selênio, zinco, iodo, senão não transforma, né? Então, tudo isso aqui é necessário para todo, independente se a pessoa fez já a retirada da tireoide e mantém com o medicamento, certo? Exatamente. Que isso é um cenário. Quem já tem alguma doença autoimune também precisa fazer um equilíbrio, um controle com o medicamento, também precisa prestar atenção. E para quem tem a tireoide saudável. E para a tireoide saudável, porque a nossa tireoide cada vez com mais chance dela estragar, dela não funcionar. Então, porque é poluição, é um monte de coisa. Então, você tem que melhorar toda a sua alimentação para que seu intestino absorva nutrientes e colocar as coisas boas. Um dos exemplos são essas coisas que nós colocamos aqui. Então, você tem que ficar muito atento. Senão, não adianta nada. Você está bem, daqui a pouco sua tireoide vai embora. É a chance, a expectativa de muita gente. Cada vez maior a aumento de pessoas com hipotireoidismo. Tem perguntinha do público? Preparada? Tem, Isa? Que o meu ponto acabou a bateria. Olha lá na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Tati. Um beijo pra você. Há alguns anos, meu marido começou a emagrecer com o hipotireoidismo. Do nada, o emagrecimento parou e estabilizou. Hoje em dia, não tem mais nada. Por quê? Doutor, vou fazer o seguinte, nós vamos voando para as dicas. Na volta, a gente responde a pergunta. Tem mais várias perguntinhas. Daqui a pouquinho? Então, pode responder agora, doutor. Então, eu vou te responder, Tatiana. O que acontece? O hipotireoidismo pode ser causado pela poluição, como eu falei, essas coisas, e também por doença autoimune, né? Então, começou a destruir a tireoide do seu marido. Tem doença autoimune que destrói a função da tireoide e tem outras autoimunes que faz com que a tireoide funcione demais. No caso dele, funcionava de menos. E aí, ele estava emagrecendo. É o contrário, geralmente, né? Geralmente engorda mais. Mas pode estar associado a várias coisas. Por que ele estava emagrecendo? Também não estava nutrido. Se ele não estava nutrido, ele estava emagrecendo. E essa desnutrição também levou, provavelmente, a uma doença autoimune que destruiu a tireoide dele. E aí, agora que arrumou, normalmente
provavelmente vai normalizar. Se ele tivesse obeso, ele ia voltar a um peso legal, e agora, como que ele está magrinho, se alimentando bem, o peso dele fica bom. E no final, eu acho que em homens e mulheres, algumas coisas são diferentes, né, doutor Cláudio? Como em muitas questões, essa parte hormonal é diferente, então talvez esse comportamento aí de homens e mulheres, até com os efeitos, com as queixas e com o que aparece no quadro, né, que indique alguma coisa, também pode ser diferente, né? Sim, e mulher tem outra coisa. Mulher menstrua. Se ela menstrua muito, eu vou acabar com o ferro, eu vou acabar com a minha ferritina. E como eu falei, para transformar o seu T4, que é pró-hormônio, no hormônio mesmo, que é o T3, que é esse que vai fazer as células terem energia, trabalhar, funcionar, eu preciso de ferro. Se ela menstrua muito, falta ferro, e aí que a gente tem que fazer as coisas para melhorar a sua ingesta de ferro. Se você está menstruando muito, ou procura um médico, ou começa a fazer as coisas para melhorar seu ferro. Uma dica para quem está menstruando muito, está com ferro baixo: não usar produtos lácteos durante as refeições, nada que tenha leite, e não tomar cafezinho após as refeições, porque o café não deixa você absorver ferro também. Tá certo. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. De volta com o nosso Você Bonito, estamos recebendo hoje o nutrólogo Dr. Cláudio Muti, falando da alimentação, né, que a gente tem que ter essa preocupação com a nossa tireoide, que os hábitos estão diretamente ligados aos problemas e ao controle destes problemas, né, doutor? Sim. E a gente deixou essa perguntinha do público, olha lá na tela, a gente vai responder até o final, hein? Patrícia, obrigada. Quais são os exercícios físicos que uma pessoa com tireoidite de Hashimoto precisa fazer? Bom, Patrícia, a tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune que vai destruir a tireoide até ela não funcionar. Daí ela para de funcionar. Daí você vai ter que tomar os seus hormônios, né? Geralmente é o T4 que toma, mas lembrando que eu tenho nutrientes para transformá-la num hormônio ativo. O exercício que você tem que fazer, qualquer um exercício, faz uma caminhada, você não pode gastar muito, eu não sei como você está, se essa tireoidite Hashimoto já acabou com sua tireoide, já está acabando, como que está a função da sua tireoide, como que está o seu ânimo, se destrói a sua tireoide, você tem desânimo, você fica mais triste. Então, se você não estiver assim e se você estiver fazendo a sua reposição, se estiver sendo necessária, qualquer exercício. Lógico, não gaste muita energia, faça uma caminhada, faça uma musculação, é qualquer exercício. Você quer correr? Se quiser. Doutor Cláudio Brito, ele não gosta de corrida, gente. Esse é assunto para uma próxima pauta. Não gosto de corrida. Eu não gosto de corrida. Briga comigo. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Aí, Mari, um beijo, obrigada. Quais alimentos são ricos em iodo e zinco para quem é vegetariano? Boa pergunta. Então, o iodo você tem em alguns alimentos verdes, temos iodo. Lembrar de uma coisa, eu tenho vegetais que têm iodo, quanto mais próximo do mar eles são produzidos, mais iodo eu tenho. Então tem alimentos verdes, o ovo não come vegetariano também. Se você for ovo lácteo vegetariano, o ovo é uma coisa boa para você consumir iodo. Mas não adianta você ficar suplementando aquelas gotinhas de iodo, só se for muito necessário, se o médico achar que é necessário. Iodo e zinco. Zinco tem várias coisas, várias sementes que você pode usar para zinco, folhas, feijão, leguminosas, aveia, tem várias coisas para você. O iodo, castanha tem também. A castanha, oleaginosas tem. O ovo é legal também. Só é o iodo. O iodo pode atrapalhar um pouquinho, mas não tem problema não, que você tem o sal iodado também, tá? Então pode ficar tranquilo, tá suplementado. E aquelas algas também? Então, algas perfeitas, algas da comida japonesa são maravilhosas, né? E tem coisas na comida japonesa que servem para vegetariano. A alga é rica em iodo. Então, muito gostoso aquilo, né? Eu adoro também. Nossa, eu adoro. Você tira do saquinho assim, vira um lanchinho assim, crocantinho, crocante, bem legal. Já é salgadinha, né? Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Mônica, um beijo. Alimentos fermentados podem ser consumidos? Então, Mônica, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos na tabela periódica, tabela periódica, que tem os coisinhas lá, você tem os halógenos. Os halógenos, que são os halógenos? Flúor,
cloro, bromo e iodo. Quanto mais alto ele for, ele vai tirando o iodo. Então, se você consome flúor, se você usa cloro na sua água, no seu chuveiro, se você usa cloro da piscina, tira o iodo. Flúor, cloro e o bromo da fermentação. O brometo acho que já não pode ser usado, mas depende do tipo da fermentação. Se for uma fermentação natural, ok. Mas lembrar disso daí, ó, existem filtros de cloro que é legal e não custam caro, custa R$90 um filtro. É fácil de pôr no chuveiro, ele tira o cloro do seu corpo. Sua pele fica melhor, seu cabelo fica melhor e sua tireoide agradece. Tá certo. Sempre uma aula, né? A gente falei para vocês no início do programa que ele ia contar aí novidades, a gente demonstrou e no fundo, importante que a gente sempre procure um médico, né? Tá com as queixas que o doutor comentou no início, ou que tá muito acelerado, ou que tá com uma fadiga extrema, investigar a tireoide e fazer a nossa lição de casa, que é a parte da alimentação, né? Sim. Obrigada mais uma vez. Nutrólogo Dr. Cláudio Muti, vocês encontram lá no @doutor abreviado, Cláudio Muti, com 2 T's e no final, @doutor abreviado, Cláudio Muti, 2 T's e no final, e no YouTube também, com o seu canal. No canal do YouTube, Dr. Cláudio Muti. Eu respondo todo mundo. A última vez respondi mesmo. Todas as pessoas do Você é Bonita. E no meu também respondo. A gente agradece. Obrigada sempre pela gentileza, pelas informações. Volte logo. Obrigado. Beijo. Agora, deixa eu sentar aqui, gente, para convidar todo mundo. Hoje tem festa na TV Gazeta. Hoje é aniversário do Mulheres. E olha, eu vou dizer para vocês que eles estão preparando uma festa muito especial. Eu já tô ouvindo aqui alguns sons, porque os estúdios são coladinhos. E eu quero mandar um beijo pra Pam, pra Rê, pra turma toda do Mulheres, pra toda a equipe de produção, equipe técnica, pra todo mundo que coloca esse programa no ar todos os dias há tantos anos. 43 anos de história. Comemorem muito, uma festa linda pra vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. E a gente volta amanhã ao vivo, 1 da tarde. Fique com a festa do Mulheres. Beijo, beijo. Até amanhã, gente. Obrigada.